Good morning. Bom dia, irmãos. So we've come to our last presentation Nós, chega... of the prophecy school. Nós estamos chegando à última apresentação da escola profética. And as always, E como sempre, there's much that we could have said existe muito mais que nós poderíamos ter dito, that we didn't have opportunity or time to say. que nós não tivemos oportunidade ou tempo para se falar. But I'm not really worried about that. Mas não estou muito preocupado sobre isso. My main concern A minha preocupação principal is that whatever has been taught, de que tudo que foi ensinado até agora, that you have some clarity on. que você tenha claridade disso. Sometimes there's a danger Às vezes existe um perigo that we overload you with information que nós te sobrecarregamos de informações, and it might look good, e talvez pareça bonito, bom, but you go away not understanding what we're saying. mas você sai daqui não entendendo o que nós dissemos. So I've tried to avoid doing that. Eu tentei evitar fazer isso. I don't know if I've been successful or Eu not. não sei se eu tive muito sucesso nisso, But the main thing I want us to understand mas uma das coisas principais que eu queria que nós entendêssemos is that this message é que essa mensagem is the instrument é o instrumento that the Lord is using que Deus está usando to clean His church. para limpar a sua igreja. The everlasting gospel O Evangelho Eterno is a three-step prophetic test são 3 testes, né? São um teste de 3 passos, de 3 etapas. So it doesn't surprise me E não me surpreende that when people hear this, quando as pessoas escutam isso, they rise up and push against it. They resist eles se levantam e se resistem, eles não querem escutar, because it doesn't sound like anything that you've heard before. porque nunca não soa nada similar com algo que você já escutou antes. So if you're new to this message, Se você é novo a essa mensagem, I'm thankful that you've stayed the whole course and listened. eu agradeço que você ficou pelo curso inteiro, não foi embora e escutou as apresentações. But more than that, Mais que isso, I hope if you had troubles before, eu espero que se você teve problemas antes, no passado, questions or concerns, ou perguntas e preocupações, that some of them will have been answered. que algumas dessas preocupações foram respondidas. We're living in the year 2016, Nós estamos vivendo no ano 2016. and if I just use this timeline, Se eu usar esse tempo profético and we went to 1989, e nós fôssemos para 1989, then to 1996, 1996, com a formalização, by now those dates should be familiar to you. nesse momento você já tem que estar familiarizado com essas datas. I'm fully aware Eu estou ciente that this congregation que essa congregação aqui, is almost exclusively filled with young people, que a grande maioria são jovens que estão aqui. and many of you E muitos de vocês weren't even born when this happened. talvez não foram nem nascidos quando isso aconteceu. Não. Some of you weren't born when, most of you weren't born when this happened. A maioria de vocês já nasceram quando 1989 aconteceu. And even if you were born then, If you were born. even if you were, Mesmo se você, tivesse nascido naquela época, I don't think anybody eu não imagino que ninguém has been in this message understanding it que estivesse nessa mensagem entendendo for any great length of time. por um longo período de tempo. Most people here are new. A maioria das pessoas que estão aqui são jovens. And when I think about that, Quando eu penso sobre isso, I realize that myself, I am quite new as well. eu também olho para mim, eu também sou relativamente novo. New to the message ou New young? to the message. Ou young? Oh, young. Eu perguntei, você é novo para a mensagem ou você é um jovem ainda? So we've all got a problem. Todos nós temos um problema. And this is what the problem is. Eu vou dizer para você qual é o problema. If you don't feel something Se você não sente algo, and you don't touch it, e você não segura, não apega, you don't experience it, você não experimenta, you miss something. você perde algo. So everybody in this room, Todo mundo nessa sala, almost everybody, quase todo mundo, is into Facebook tem provavelmente Facebook, and Twitter and WhatsApp. Twitter, WhatsApp. And these are virtual realities.
Essas são as realidades virtuais, Now, we think we've got lots of friends, que a gente acha que nós temos vários amigos. but most of those people we don't even really know. A maioria dessas pessoas a gente nem conhece. You may never even met them. Talvez você nunca encontrou essas pessoas. You might not even know what their surname is, Você não sabe talvez nem qual é o sobrenome deles, but you call them your friend. mas você chama ele seu amigo. The problem O is, problema é, there's a difference between that kind of friend existe uma diferença daquele tipo de amigo, and one that you can touch and feel, numa pessoa que você pode pegar e sentir. one that you've worked with and ate with Uma- and played with. Uma pessoa que você já trabalhou, já interagiu, brincou com essa pessoa. So when you meet these people on the internet, Quando você faz essas amizades na internet, you have to ask them, tell me about yourself. você vai e pergunta, fala um pouquinho sobre você para mim. And they say, I'm very handsome, Eu sou bonitão, I'm very tall, eu sou alto, I earn a lot of money. eu tenho muito dinheiro. How do you know? Como é que você sabe? How do you know if they're telling the truth? Como é que você sabe se essa pessoa está falando a verdade ou mentira para você? You don't know they're telling the truth. Você não sabe, se they have a picture, you can see it. So you don't even, they could have a picture. Às vezes eles podem até colocar uma foto lá. And how do you know it's a real E picture? como é que você sabe se é uma foto verdadeira? You don't know anything about this Você person não sabe nada sobre essa pessoa, except what they're telling you. exceto o que ele está te dizendo. So what do you have to do? O que você tem que fazer? You have to trust them. Você tem que confiar nessa pessoa. But this is not the same Mas isso não é a mesma coisa as if you've got a real life friend se você tiver um amigo de verdade, that you grew up with, que você cresceu com ele, that you spent some time with. você passou o tempo com essa pessoa, You went to their house, você foi na casa dele, you met their parents. encontrou os pais deles. So I'm just trying to say, Eu quero dizer uma coisa para vocês. in some circumstances in life, Algumas circunstâncias na vida, you have to take someone's word for something. você às vezes tem que pegar a palavra de uma pessoa sobre algo. Now we all know that. Todos nós sabemos. If you go to a doctor Se você vai para um médico, and you say, I've got this problem, você fala para ele sobre esse problema. how do you know they're even a real doctor? Como é que você sabe se ele é um doutor de verdade? All you've got is a certificate on the wall A única coisa que você vê é um certificado na parede, and a white coat. é um jaleco branco. You don't know anything about this Você person. não sabe nada sobre essa pessoa. So what are you putting your trust in? E você está colocando a sua mão em quê? In his coat, No jaleco que ele tem, his certificate, o diploma dele and his smile. e o sorriso que ele tem. So we're all used to this in life. Nós estamos acostumados com essas coisas da vida. But when it comes to the Bible, Quando chega na Bíblia, when it comes to church life, quando chega na vida na vida da igreja, we throw real life away. a gente joga essa experiência da vida, né, da vida real, a gente descarta. And when we say when it comes to the Bible, Quando chega na Bíblia, we're going to operate in a different way. a gente vai trabalhar de uma forma diferente And it causes a lot of e problems. causa vários problemas. Because I'm standing here Porque eu estou parado aqui na frente, and I want to tell you eu quero dizer para você, everything that I'm saying tudo que eu estou dizendo aqui is correct. é correto. And you need to trust me. E você precisa confiar em mim, acreditar em mim. And you all say, E vocês todos me dizem, I don't know you. eu não te conheço. And you need to prove it from the Word of God. Isso tem que provar para mim pela palavra de Deus. But you don't live that way. Mas você não vive dessa forma. If you go to the shops and buy a tin of food Se você vai lá numa loja, no supermercado, você compra comida, and you look at the ingredients, it says all these things. aí você vê lá, né, nas rótulos nutricionais, How do you know what's in the can is actually that como é thing? que você sabe que está dentro daquela lata é realmente aquilo? So you have to have a level of trust. Você tem que ter um nível de confiança. This causes a great amount of problems. E esse é o que causa a maioria dos problemas. Now this problem isn't unique to you or me. Esse problema não está relacionado entre eu e você. In the time of Christ, No tempo de Cristo, he had a similar problem. ele teve um problema similar. And when he died E quando ele morreu and e resurrected, ressuscitou, on that Sunday, naquele domingo, he met his disciples. ele encontrou seus discípulos. But there were only 10 disciples that he met that day. Mas só havia 10 discípulos que ele encontrou naquele dia. One of them wasn't there. Um deles não estava lá. We all know who that is. Você sabe quem aquele era? Because his name Porque o nome dele has become a byword or a parable at the end of the world. se transformou uma parábola no fim do tempo. In the English, we call people a doubting Thomas. Nós chamamos ele do Doubting Thomas, o duvidador Tomás? I don't know if- Tomé? I don't know if you use his name that way in the Portuguese. We don't. But ele não sabe se a gente usa essa expressão no português. So in the English, they use his name Ele usa essa impressão, esse nome Tomé, for someone who doesn't believe para uma anything. pessoa que não acredita em nada. A gente usa Tomé?
Tá, a gente usa. So- Tomé. I just want to read some statements from early Eu writings, quero ler para vocês algumas citações dos primeiros escritos. page 187. Quem tem, procura para mim. Página 127, quem tem? Eu posso ler. Página 187, primeiros escritos. Which paragraph? You know, I got- Paragraph 2. Parágrafo 2. She's looking at for me right now. Okay. Parágrafo Okay, we're 2. going to read it. That's Yeah. good. Primeiros escritos, página 187, parágrafo 2. I'll go ahead and paraphrase it, Ele vai começar a parafrasear enquanto isso, depois vocês podem procurar and if we então. find it, then we can read E it. se a gente achar, a gente pode ler. The same day, O mesmo dia, this is the same day that Christ resurrected, o mesmo dia que Cristo ressuscitou, his disciples met him, os discípulos se encontraram com ele and Thomas wasn't there. e Tomé não estava lá. And afterwards, E depois disso, he met the disciples, ele encontrou os discípulos and they told him that they'd met e os Jesus, discípulos falaram assim: nós encontramos Jesus. and he wouldn't believe their E report. Tomé falou que eu não acredito em vocês. He says, I'm not going to believe Eu não vou acreditar until I have proof. até que tenha uma prova. And we know the proof that he wanted. E você sabia a prova que ele queria? Vocês sabem. He wanted to put his finger in his Ele hand, queria botar o dedo na mão dele and he wanted to get his hand and put it in his side. e ele queria colocar a mão dele do lado de Jesus. So in the English, there's a phrase, it's called seeing is believing. No inglês existe uma palavra: ao ver, você ver para crer. Obrigado. Ver para quê? São Tomé. So you have the same phrase here. Você tem algo parecido aqui também, ver para crer. Aham. So sometime later, Algum tempo depois, Jesus meets him, Jesus encontra com ele and the first thing he says, e a primeira coisa que ele says, fala: Peter, no, Pe- Thomas, Tomé, here's my hand, here's my side. aqui está minha mão, aqui está minha costela. Do what you need to do. Faz o que você precisa fazer. And he rebuked him. E Jesus, no, I know, but who? Christ rebuked Thomas. Cristo reprovou Tomé. And why did he rebuke him? Por que vocês acham que Cristo reprovou a Tomé? It's because Thomas Porque Tomé was required estava pedindo to hear the testimony para escutar o testemunho, of his brothers. para escutar os testemunhos dos seus irmãos, dos seus discípulos. Now Ellen White Então Ellen White says if every single person after this time period fala que todas as pessoas depois desse período had the same attitude as Thomas, teve a mesma atitude que Tomé. there wouldn't be any Christians. If they had, If they took the same attitude Okay. as Thomas, Ellen White fala que depois dessa experiência de Tomé, se a igreja primitiva tivesse a mesma atitude que ele, não haveria nenhum cristão. There would be no Christians, right? That's what you're there would be saying. no Christians. Não existia nenhum mais cristão, Because nobody would believe those 10 men. porque ninguém ia acreditar naqueles 10 homens. But we say, Mas nós dizemos, oh no, we don't believe 10 men, we believe the word of God. nós não acreditamos em 10 homens, nós acreditamos na palavra de Deus. But the word of God was that real life story. Mas a palavra de Deus foi aquela história verdadeira, a história da vida real. So Ellen White says if everybody took the attitude of Thomas, Ela fala que se todos tivessem tomado a mesma atitude que Tomé, there'd be no Christians. não ia ter nenhum cristão. So I think they found the passage. Vocês acharam? Okay. So we'll read this bit. Nós vamos ler aqui. I've paraphrased. Ok. Which part you want to I'll start? tell you. I've paraphrased Ele parafraseou 2 paragraphs. dois parágrafos. That was the first paragraph, Foi o primeiro parágrafo. and then I paraphrased this paragraph, Agora ele parafraseou and now we want to read this one o parágrafo número 1. Agora a gente vai ler in its entirety. But before we read it, página 188, parágrafo 1. That one, I have this one this already. one. I have yes. this and I have this. Yeah, we're going to read this one. We've already read these two already. Ok, ele já leu os dois primeiros, agora ele quer ler página 188, parágrafo 2. What you have to believe, understand, O que você tem que acreditar ou entender is that Millerite history is being repeated today. é que a história milerita está se repetindo hoje. So if you don't believe that, Se você não acredita nisso, this paragraph is going to mean nothing to you. esse parágrafo que eu vou ler para você não vai servir de nada. So that's the premise. Essa é a primícia que nós temos que ter. Você tem que acreditar que a história vai se repetir. So let's read. Vamos ler. Página 188, parágrafo 2. Da mesma maneira, os que não têm tido nenhuma experiência nas mensagens do primeiro e segundo anjos, têm de recebê-las de outros que tiveram essas experiências e acompanharam as mensagens. Vi assim como Jesus foi rejeitado, as mensagens têm sido rejeitadas.
E que assim como os discípulos declararam que nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, devem ser os servos de Deus, de Deus fiel e destemorosamente advertir os que abraçam apenas parte das verdades relacionadas com a terceira mensagem, a fim de que alegremente recebam todas as mensagens que Deus lhes tem dado, ou não tenham parte no assunto. So, when we read the first few words of that paragraph, Como você começa a ler as primeiras letras, as primeiras linhas do primeiro parágrafo, we take that very a seriously. gente leva isso muito sério. In the English it says in like manner. No inglês quer dizer da mesma maneira. So, in the same way Da mesma maneira that we read about the disciples, que nós lemos a história dos discípulos, that Thomas would not accept the testimony of his brothers, que Tomé não foi escutar o testemunho dos seus irmãos. in the history, in Ellen White's time, No tempo da Ellen White, you've got the same problem. ela está vendo que está tendo o mesmo problema. You have the first, second and third angels' messages Nós temos a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica, from 1840 to 44, de 1840 a 1844. and then years later, Alguns anos depois, there's a group of people. tem um grupo de pessoas. In fact, there are two groups of people. No caso, tinha dois grupos de pessoas. And this group Um grupo is saying to this group, falando para o outro grupo: you need to believe this history. você precisa acreditar naquela história milerita. And this group says, E o outro grupo fala: no. não. And A-O. A-O. Yeah, A-O. And a little thing. and the reason they're not going to believe A razão que eles não vão acreditar is because they weren't there. porque eles não estavam lá. What are they required to do according to the Word of God, inspiration? De acordo com a palavra que nós lemos aqui, o que eles tinham que fazer? They're required Eles são requeridos to take this person's word for it. de acreditar na palavra daquelas pessoas. So how do you deal with this issue E como é que você resolve esse problema when all of you quando todos nós aqui, are saying we've got to prove everything from the Word of God? nós vamos provar para vocês tudo pela palavra de Deus? Because at the back of all of this, Porque por detrás de tudo isso, when I tell you all of these things, quando eu falo todas essas coisas para você, you say, oh, that all looks good, tudo parece bom, né? Tá bom, but you don't really know if it's true. mas você não sabe se realmente é verdade ou não. Because you didn't attend the meeting Porque você não participou desse evento, desse encontro, when Brother X quando o irmão X, was having a conversation with a conference president, que estava conversando, estava tendo uma conversa com o presidente da conferência, and you weren't there você não estava lá também, when a number of men quando o número de homens met with conference leaders, com líderes da conferência, and you weren't in that meeting, e você não estava naquele encontro, and you weren't part of the email correspondence e você não estava fazendo parte nesse intercâmbio de e-mails between Elder Jeff contra o irmão Jeff, and members of the não, desculpa, BRI. com o irmão Jeff, entre o irmão Jeff e os membros do Instituto de Pesquisa da Bíblia, né, de Andrews. And because you didn't experience that, Porque você não experimentou, não passou por essa experiência, you weren't his children, você não é o filho do Jeff, você não faz parte dos filhos and he dele. didn't come home and say, look at this email that they've said, E Jeff, né, ele vai chegar, olha aqui, olha os e-mails que eles escreveram. and you didn't have those feelings and emotions. E você não teve aquelas emoções ou aquele sentimento. Years later, Anos depois, he's not telling you, ele não está falando, I'm telling you second hand, não é nem o Jeff que está falando, eu estou falando de segunda mão, all of this happened. tudo aconteceu. And you say, well, how do I know it happened? E como é que você sabe que isso aconteceu? How do I know Como é que eu sei the leadership que a liderança are really that bad? é tão ruim assim? That they knew all of this stuff and they rejected Como é it. que eles viram essas coisas e rejeitaram? The problem is, O problema é, you weren't in this message then, você não estava nessa mensagem naquele tempo and prophecy is being fulfilled. e a profecia está sendo cumprida. So everybody in this room Todos aqui nessa sala has got a big problem. tem um problema muito grande para resolver. We weren't here at the beginning, Nós não estávamos no começo, but inspiration clearly tells us mas a inspiração claramente nos diz that you need to take the word que você tem que pegar a palavra of those who are in the message daqueles que estão na mensagem and experience those things. e experimentar essas coisas. So as you struggle with these truths, À medida que você continua, né, batalhando com essas verdades, please keep that in the back of your por mind. favor, lembre dessas coisas que eu falei. Just want to check if I want to read something else on this issue. Ele quer ler mais uma coisa nesse assunto.
I won't talk any more on this, but I was going to. Oh, let me mention one thing, Ele quer mencionar mais alguma coisa. because someone asked me, is there a statement from Ellen White Alguém perguntou para mim, será que tem um relato, uma citação de Ellen White, that tells you that the angel of Revelation 18 came down in the 1888 time period? alguém perguntou para provar se realmente o anjo de Apocalipse 18 descendeu na época da controvérsia de 1888. The reason why it's important to understand this A razão que é importante entender isso, is because the conflict that's going on then porque o conflito que estava acontecendo naquela época is the same conflict that's going on now. é o mesmo conflito que está acontecendo agora. And it's very clear to know what the conflict was there. E você, it's very clear to It's know. very clear to know. E é muito fácil você saber, claro, o que estava acontecendo naquela época. It was between the leadership Foi entre a liderança and these men who God raised up, com esses homens que Deus levantou, 2 homens no caso. and the prophet supported these men, E Ellen White deu suporte a esses 2 homens, and this is Jones and Wagner. que é o nome chamado Jones e Wagner. So there's a struggle between Jones and Wagner and the leadership of the church. Foi uma batalha entre Jones e Wagner com a liderança da igreja. Most people here have read about this A controversy, maioria de vocês aqui já estudaram algo sobre isso, já leram sobre isso. and they know what was the cause of that E nós sabemos qual era a causa daquilo and who was in the wrong. e quem é que estava fazendo errado. Ellen White says in a statement, we won't read it, Ela fala também num relato, mas a gente não vai ler. she says, who are these men Ela perguntou quem são esses homens that were opposing Wagner and Jones? que estão se opondo a Jones e Wagner. She says, were they the weak? Será que foram os débeis, os fracos? Were they the feeble? Será que são os feeble, like It's another way of saying weak. weak, os frágeis? Were they the uneducated? Será que foram as pessoas que não tinham educação nenhuma, né, conhecimento nenhum? She says no. Não, ela She fala says, não. These were the strong men, Ela falou que foram grandes homens, os homens fortes, those who had been chosen. aqueles que foram escolhidos. And then she likens them Então ela gosta deles to Korah, Dathan and Abiram. e ela compara eles com Coré, Datã e Abiru. Abirão, obrigado. So this statement Esse relatório, essa citação que ela fala, comparando eles com Coré, Datã e is First Abirão, Selected Messages, está na Mensagens Seletas, volume 1, página 234.6. 234, parágrafo 6. Se alguém puder encontrar para ver como é que é em português, para depois a gente escrever. And what she's going to do here O que ela vai fazer aqui? Mensagens escolhidas. Ok, o que ela vai falar aqui, correto? she's going to tell us Ela vai dizer para a gente that the leadership que a liderança were unwilling to give up their ideas. não estavam dispostos a tirar as ideias que eles tinham. And she says this happened E ela falou que isso aconteceu at the Minneapolis conference. na conferência de Minneapolis. And that occurred in 1888. Isso aconteceu em 1888. Then she says Então- Satan was involved in this opposition. E ela fala que Satanás estava envolvido nessa oposição. And then she says this, E ela fala isso. the light that is to lighten the whole earth A luz que tem que iluminar toda a terra with its glory com a sua glória was resisted. foi resistida. And by the action of our own brethren E pela ação dos nossos próprios irmãos has been kept away from the world. tem sido escondida, tem sido retirada, tem sido guardada do mundo. Now, if you don't believe in line upon line or proof Se texting, você não acredita na prova de linha sobre linha, de provar texto, prova de texto, you won't understand what this passage means. você não vai entender o que essa passagem que a gente leu agora significa. Because she's connecting 1888 Porque ela está conectando 1888 with Revelation 18 verse 1. com Apocalipse 18, versículo 1. Because she says the light that is to lighten the whole earth with its glory. Ela fala a luz que é para iluminar toda a terra com a sua glória. And that's a paraphrase of Revelation 18 E ela verse está 1. parafraseando Apocalipse 18, versículo 1. And we've taught you Nós te dizemos that Revelation 18 verse 1 que Apocalipse 18, versículo 1 was fulfilled at 9/11. se cumpriu dia 11 de setembro. So that's why we make this parallel. Por isso que nós fazemos esse paralelo. And there's this struggle between the structure Existe uma batalha contra a estrutura da igreja, and how they would call it these upstarts, these young men who know nothing. como eles estavam se lidando, chamando esses jovens que não estavam saindo, que não sabem nada, esses garotos. So it's not the only, but here's a proof verse that shows you in 1888 Revelation 18 verse 1 was Essa é uma fulfilled. prova mostrando que em 1888 Apocalipse 18 se cumpriu.
she goes on to condemn this leadership E ela continua condenando esses líderes about blindness, sobre cegueira, jealousy, inveja, evil surmising. pensamentos malignos. And she says, who has made a confession? Ela pergunta, quem que fez a confissão, uma confissão? She says, not one of those men confessed. Nenhum daqueles homens confessaram que fizeram. Now people think As pessoas pensam that we say bad about the church. que nós aqui estamos falando mal da igreja. But in this history, Mas naquela história, you can go to inspiration and she tells e you você pode ir lá e ver ela, pela inspiração, Ellen White, it's the leadership that are surmising and saying bad. é a liderança que está surmising, like demeaning, or... Surmising means saying bad about you when they don't have any evidence. Ok, surmising, que é a própria liderança que está falando mal e rebaixando sem ter evidência nenhuma. Then she says, Então ela fala it makes every difference que faz toda a diferença who we keep company with, com quem nós temos o nosso companheirismo, companheirismo. who Com your quem nós- friends are. Com quem são os nossos amigos? Whether we walk with men Será que nós andamos com homens who walk with God and trust Him, que andam com Deus e confiam em Deus? or whether we walk with men Ou nós trabalhamos com homens who think they have wisdom? que acham que eles têm conhecimento? And then it says there's this phrase that's used quite often. E ela usa essa palavra que é muito comum, essa frase. They're walking in the sparks of their own kindling. Eles estão andando nas próprios passos terrenos, né, terrenais, como se estivesse andando com coisas terrenas. What that means is O que this: significa there are people há pessoas who are walking in the full light and glory of God. que estão caminhando na grandeza da glória de Deus. There are other men Existem outros homens who have got little pieces of sticks. que pegam pequeno pedaço de varas, They've lit those sticks, eles acendem essas varas, esses varetos, and in comparison to this great light, e comparam esses varetos, essas luzes com a grande luz, they're just little sparks. que tem pequenas faíscas. And they're using these sticks Ele usa essas varetas to try and find what path they need to walk down. para tentar achar qual caminho que eles têm que andar. So you can see the comparison. Você vê a comparação que ela está fazendo. Wagner and Jones Wagner e Jones, have got this great light. eles receberam essa grande luz. The leadership A liderança have manufactured or made fabricaram their own little sticks os seus próprios varetos and lit those sticks e acenderam aqueles varetos. and are trying to find the path to go to heaven. E estão tentando achar o caminho para ir para o céu. And what do you think is going to happen? O que vocês acham que vai acontecer? They're going to fall off into the wicked world below. Eles vão cair no mundo pecaminoso do lado abaixo. Ellen White says a lot about this history, E ela continua falando muito sobre essa história. and most of it E a maioria delas is not good. não é bom. The only reason I mention all of this A razão que eu mencionei tudo isso, is because I'm aware eu estou ciente that some people que algumas pessoas are struggling with some of the things that we're saying, estão tendo muita dificuldade com as coisas que nós dissemos aqui, because at some level porque num nível ou num pensamento there has to be this level of confidence, tem que existir esse nível de confiança. because I don't have the emails. Eu não tenho os e-mails. Those meetings were not videotaped or recorded by Aquelas audio. reuniões não foram gravadas e colocadas online. So the only way to know A única forma de saber is through prophecy, é através de profecia. because you can't go back into literal history. Nós não podemos, we cannot go back. You can't go back Você não tem como voltar na história literal. into 1996 1996, and see what Elder Jeff was doing, ver o que o irmão Jeff estava fazendo, who he was struggling with. com quem ele estava tendo dificuldades. So you'd have to take his word Você tem que aceitar a sua palavra. that he spoke to many church elders Que ele and falou com leaders, vários anciões e líderes da igreja, and they knew what they were doing. e eles sabiam o que eles estavam fazendo. So the only way you're going to get this A information única forma que você vai receber essa informação is by getting this history é pegando essa história, into a previous history, colocando numa história anterior. and then you have the inspired word. Então você tem a palavra inspirada para dar suporte. So this is part of the problem that we face. Esse é parte do problema que nós temos. Yesterday we looked at 2 Chronicles 29. Ontem nós estudamos 2 Crônico capítulo 29. We read verses 15 to 16, Nós vemos os versículos 15 ao 16. and we went from the first of the first month Nós somos do primeiro dia do primeiro mês
to the 16th day of the first month. até o 16º dia do primeiro mês. This was the priests and this was the Levites. Aquela primeira parte foram os sacerdotes, depois os levitas. And we take in this line here Nós estamos pegando essa linha aí, because this is the first day of the first month, porque isso representa o primeiro dia do primeiro and we're mês. overlaying it on this E history. nós vamos colocar em cima da nossa história. And so this would be the midnight cry, Ali representaria o clamor da meia-noite. 9/11, Ali representaria dia 11 de setembro and Sunday law. e decreto dominical. So we covered quite a lot of this history, Nós já falamos muito sobre essa história, this story, and we saw that we could line this up Nós vemos que nós podemos alinhar isso with Esther chapter 1, com Esdras capítulo 1. Esther, desculpa. because this was the courtyard, Porque isso representava o pátio. Yeah, correct. Is that Pátio. I-O. You can just T-I-O. and this was Templo. the palace. Palácio. P-A-L-A-C-I-O. And there's a little thing on the palácio. So we saw this distinction between the palace and the courtyard, Nós vimos essa distinção entre o palácio e o pátio, between the work of the priest and the Levites. entre o trabalho do sacerdote e dos levitas. And then we spoke about these first fruit offerings. Nós falamos sobre essa oferta dos primícias, dos primeiros frutos. We saw that there's going to be a first fruit offering here Nós vemos que vai ter uma oferta de primícias aí and here as well. e também no decreto dominical. As these priests À medida que esses sacerdotes move through this history continuam indo nessa história, and become part of this first fruit eles se offering. transformaram parte dessa oferta de primícias. So here's the priests Ali é a primeira oferta dos sacerdotes, and here's the Levites. ali é a segunda oferta dos sacerdotes levitas. And when you go to Pentecost, Quando você chega no Pentecoste, and it was marked that Pentecost was also typifying Sunday law, também foi marcado que o Pentecoste marca também o decreto dominical. that you have these 2 loaves of bread. Você tem a oferta dos 2 pães de oferta. And here's one of these loaves, Ali representa também um dos pães, representing of the priests representação dos sacerdotes, and the Levites. e o outro pão seria o dos levitas. And we saw that this was all being typified by the work of Christ. Nós vimos que tudo isso foi tipificado pelo trabalho de Cristo. Now this might not mean much to you on the surface, Talvez isso não significa muito para você na superfície, but it's very important to understand mas é muito importante entender, because it explains a lot of what's happening in this movement. porque explica muito o que está acontecendo nesse movimento. So there's a large group of Adventists Existe uma lógica para os adventistas, who through one reason or another de uma razão ou de outra, don't understand what this controversy is não about. consegue. Existe um grande grupo de adventistas que não conseguem entender. They don't understand. They're Eles não not conseguem aware of the issues. que um grande número de adventistas não sabe o que está acontecendo nessa discussão. And once the midnight cry happens Quando o clamor da meia-noite acontecer and the prediction has been made, e essa predição foi feita, you and I will become famous, você e eu vamos de repente nos tornarmos famosos. or should I say infamous? Ou melhor forma de dizer infames. Infamous. And some of us are going to fall into the wicked world below. Alguns de nós cairão no mundo pecaminoso abaixo de nós. When we become famous, Ao nos tornarmos famosos, these Adventists esses adventistas que são os levitas, are not going to bow down the knee to Baal, eles não vão se dobrar os joelhos para Baal. because we're marking sun worship here, if you remember. Porque se você se lembra, nós estamos marcando a adoração ao domingo ali. So they'll come to us Eles vão chegar para nós, and inquire what's going on. eles vão questionar o que está acontecendo. Now, don't think that they haven't heard about this warfare that's going on. Não pense que eles não estão escutando essa batalha que está acontecendo agora. There are some good things about the internet. Tem boas coisas na internet hoje. And one of the things is it's ensured that everybody in the world, E uma das coisas é que todo mundo no mundo, the Adventist world, no mundo adventista, has heard about the 2520 já escutou sobre 2520. in some shape or form. De uma forma ou de outra, They may not understand what it's about, but they've heard about it. talvez eles não entendem, mas pelo menos já escutaram falar. So right in this period here, Talvez durante esse período dos sacerdotes, where there's a controversy that's going on que existe essa controvérsia acontecendo about the information on these charts, sobre as informações desse diagrama, these Levites are aware of it. esses levitas, So my brother just told me, eu fiz um comentário para ele. am I sure that everybody has heard about the 2520? Será que todo mundo escutou sobre 2520? 2520? I don't know literally, Eu não sei de forma literal. but everywhere I go, Todos os lugares que eu vou, people have heard about it. as pessoas já escutaram. The conference has made sure of that. As conferências já fizeram, as associações
como é que vai se dizer? Make sure, eles deram um jeito que soubessem. In my union, Na minha conferência, na minha associação, união, we've got a membership of about 25,000, os membros da região dele são 25 mil membros. and the union have, in their church magazine, Na revista adventista deles, they did a really beautiful 2-page spread about the 2520. eles fizeram 2 páginas bonitas falando Against, obviously, Oh. against. falando contra os 2.520. Because somebody said, oh, that is so nice. Alguém falou aqui, que bom. It was a beautiful promotion of the 2520. Foi uma boa propaganda do 2.520. Because anybody in my union who didn't know about it Todo mundo no país dele, na união dele, que não sabia nada sobre isso, now know about it. agora eles já sabem sobre isso. And that was 3 years ago, I Isso foi think. 3 anos atrás. I've not been all around the world, but the few places I've been, everybody knows about it. Não quer dizer que eu já fui em todas as partes do mundo, mas nos lugares que eu estive, todo mundo sabe dessa controvérsia. And this controversy is just going to grow. E essa controvérsia vai continuar escalando. So in this time period, Nesse período, this is this imagery that was brought to you durante esse período, essa imagem que está sendo trazida para você, when it was spoken of about Elijah then Elisha. quando foi falado de Elias para depois Eliseu, So this imagery in the story where Elisha is plowing, na história que conta quando Elisha is plowing, quando Eliseu está lavrando a terra, you draw in a number of different parables or stories. você traz várias palavras ou histórias. So when you think about the parable or the imagery of plowing, Quando você pensa nessa imagem ou significado de lavrar, their hardened hearts os corações os corações duros deles, of these dos Levites, levitas, were already being broken up and prepared já vão estar já quebrados ou lavrados ou preparados in this time period, in the period we're living now. durante o período que nós estamos vivendo agora, dos sacerdotes. It's being softened Os levitas, o coração dos levitas estão sendo amolecidos to be ready to be have seeds placed in para it. estar preparado para receber as sementes. Right here. So when this seed comes, Quando a semente the word of God, a palavra de Deus, their hearts have already been o prepared. coração deles já está sendo preparados, amolecidos. So this is why I contend Por isso que eu proponho that this work is going on now. que esse trabalho que está acontecendo agora, But we have to remember Ezekiel chapter 2 and 3. nós temos que lembrar o capítulo 2 de Ezequiel e o capítulo 3 de Ezequiel. Because in this history here, Porque nessa história aí, part of the reason my brother was saying, maybe not in Brazil, por uma das razões que eu falei, talvez o Brasil não saiba tanto, is because the Brazilian priests porque uma das razões é que os pastores aqui do Brasil, sacerdotes, desculpa, os sacerdotes do Brasil are not working as they're supposed to be. não estão trabalhando do jeito que a gente devia estar trabalhando. That's pretty good. So you may think there are a lot of Brazilian Adventists, Você pensa que quantos adventistas brasileiros que existem, but there aren't that many, mas não são muitos. that 10, 15 men Mas se existem 10 a 15 homens in 1 year em um ano, could not go through this country não tem como ir em todos os países, and at least make everybody aware of the issue. ou pelo menos conseguir, pelo menos eles estarem cientes do que está acontecendo. It's an achievable task. It's uma tarefa impossível. It's possible. Não, possible, sorry. É uma tarefa possível. So, through the internet. I'm going to blame the priests of Brazil. Então eu vou botar a culpa nos sacerdotes aqui do Brasil. Because in America, Porque em América, those priests are doing a good job. os sacerdotes de lá da América estão fazendo um bom trabalho. And we've done a good job in England A gente fez um bom trabalho na Inglaterra, because the union put out their newspaper porque a igreja, a União, fez uma revista adventista sobre o tema. and they promoted our message. E eles já fizeram a propaganda da nossa mensagem. So that's an indictment, a rebuke to the priests of Isso Brazil. aqui é uma repreensão para os sacerdotes aqui do Brasil. But it's an encouragement. Mas também Really? é um encorajamento. All smiling aside, Deixando isso, o sorriso para we already fora, para mentioned trás. this point. O que eu quero mencionar nesse ponto, God Deus, gives us much information Ele nos dá informações suficientes as we can bear.
é que o que a gente pode tolerar. He only reveals new light Ele só te revela nova luz once you're accepted and living the old light. quando você aceita primeiramente a luz antiga. So if we're receiving new light about the midnight cry, Se nós estamos recebendo nova luz, o clamor da meia-noite, you know você sabe, that we're very close to midnight. nós estamos muito perto do clamor da meia-noite. So on a serious note, you really need to become organized Falando agora sério, nós realmente precisamos nos organizar, and start really doing the work in this country. realmente começar o trabalho nesse país. And I heard that there are 3 or 4 other countries in the world that speak Portuguese. E nós sabemos que existe mais ou menos 3 ou 4 outros países no mundo que falam português. There was one African country beginning Angola, with N. there's Angola. Angola. That was it. Quais outros países que falam português? Moçambique. Portugal, Moçambique. So Angola and Mozambique, Portugal, Moçambique. there should be some work being done there. What? There should be some work being done in Mozambique Nós and temos que Angola. fazer um trabalho em Moçambique e na Angola. Deveriam ter trabalho já sendo feito lá. Did he say something back? No, Oh. just to me. The way I translated was I missed one word. All the countries I've been in Africa at the moment are English speaking. Todos os países que eu já visitei na África recentemente, eles só falam inglês. You know, it's easy to think that there's a great work to do here, Nós pensamos que talvez seja fácil pensar que o grande trabalho vai ser feito aqui no Brasil. but we should have a broader vision of the work that we've got to do. Nós temos que ter uma visão maior do trabalho que temos que fazer. The Adventists had the same problem, Os adventistas tiveram o mesmo problema. and they said they didn't want to go to all the world until America was converted. Eles não queriam ir para o mundo inteiro até que a América fosse convertida. So the brethren here Para os irmãos aqui do Brasil, need to get really serious. temos que ficar sérios. And in my opinion, Na minha opinião, the way that happens is you need to have a school in this country. a forma que isso acontece é desenvolver uma escola dos profetas no Brasil. It's easier than you think. É mais fácil do que você imagina. It really is not difficult Não é tão difícil if you have a will to do it. se você tiver a vontade de querer fazê-lo. And that's the way to begin to train young men and women. Essa é a forma de começar a treinar jovens e mulheres. So coming back to this story, Voltando para essa história, the 14th day o 14º dia, of the first month they've missed. no 14º dia do primeiro mês, So they're on the 16th, they've cleaned the temple, eles estão no 16º dia, e terminaram de limpar o templo. and this is where it starts going a bit funny. Nessa a parte as coisas começam a ficar um pouco assim complicadinha. I'm going to turn this 16 into a symbol. Eu vou transformar esse dia 16 num símbolo. So this is 16. Isso quer dizer 16. On Thursday night, Na noite de quinta-feira à noite, Christ is going to go with his disciples Cristo vai com seus discípulos. and they're going to eat the Passover feast. Ele vai comer o banquete, né, da Páscoa, a The Páscoa, Last Supper, we call it. a última ceia. And when he gives them the bread and the wine, Quando ele dá o pão e o vinho, he says, "Eat my flesh and drink my ele blood." fala: como o meu pão, o meu corpo e toma o meu sangue. So the eating of his flesh, Ao comer a sua carne, and what is the flesh? o que significa carne? It says the Bible E diz que a Bíblia, was made the living word. que a Bíblia se transformou na palavra viva. So we know that Christ is a representation of his word, Nós sabemos que Cristo é uma representação da sua palavra. and when we eat Christ, Ao comermos Cristo, we eat his word. nós comemos a sua palavra. So when we talk about the eating of the scroll in Ezekiel Quando nós estudamos Ezequiel capítulo 2, que você come um livrinho, or Revelation 10, ou Apocalipse 10, the eating of the little book, ou comer um livrinho, that's eating the flesh of Christ. Jeremiah 15. And Jeremiah 15 verse 16. E Jeremias capítulo 15 e 16, que falam comer um livrinho. And they mean what? Do you want to say they mean? When they eat the When they book. eat it, Quando eles estão comendo, it's eating the flesh of Christ. você está comendo o corpo de Cristo. And when are you supposed to do that? E quando que você é pedido, é recomendado comer o corpo de Cristo? On the 14th day of the first No month. 14º dia do primeiro mês. But we've lined that up Nós alinhamos at 9/11. no dia 11 de setembro. So we've marked the eating of
manna or the little book Nós estamos marcando comer o livrinho, ou comer o maná, or thy words ou a palavra dele, a palavra de Deus, as an event that occurs at 9/11. no evento que ocorreu no dia 11 de setembro. But we know that it has to be at Passover. Mas nós sabemos que tem que existir uma Páscoa. And Passover is on the 14th. E a Páscoa é no 14º dia. So what we're going to do O que nós vamos fazer is take this 16, é pegar o dia 16, make it into a symbol, transformá-lo num símbolo agora. and we're going to go count backwards. Nós vamos contar para trás. So we go 16, Nós vamos para o dia 15 15, e 14. dia 14. So when we take these numbers Quando nós pegamos os números, and turn them into symbols, transformamos em símbolos, we can see that we can get back to the 14th day nós podemos ver que podemos voltar para o 14º dia of the first month, which lines up with 9/11. do primeiro mês, 14º dia do primeiro mês, que alinha-se com o dia 11 de setembro. And we're doing that symbolically. Nós estamos fazendo isso de forma simbólica. If you can't visualize this, Se você não consegue visualizar isso, if you can't accept it, se você não consegue aceitar isso, when you get into later chapters of Esther, quando você entrar nos capítulos mais adiantes de Esther, you'll come to a roadblock. você vai ter um bloqueio, um bloqueio da rua. Because what you have to do in the book of Esther, Você tem que fazer no livro de Esther, in the later chapters, nos capítulos mais para frente, is understand é entender how you take this literal history como você pega essas histórias literais and then apply it prophetically or symbolically. e aplica isso de uma forma profética simbólica. And this is an example Esse é um exemplo of where we would do that. da forma que nós vamos fazer isso. So what day is the 15th? Que dia é o 15º? This is the first day. É o primeiro dia do quinto mês. So this is the first day and this is the second day. Esse é o primeiro dia, segundo dia, desculpa. No, I said something wrong, because I thought you were saying the first day of the 5th month, but I was kind of putting words on your mouth, sorry. So this is the first day and the second day Esse é o primeiro dia e o segundo dia of unleavened bread. da festa do pães ázimos. So they eat unleavened bread here Eles comem pães ázimos ali, on the 14th? because of the Passover. Ok, eles comem pães ázimos na Páscoa, no dia 14. And then this is called the first day of unleavened bread. E no dia 15 é chamado o primeiro dia da festa dos pães ázimos. And this is called the day of first fruits or the waste heap offering. E no 16º dia é o dia dos primeiros frutos, da oferta do molho bovido. So when you go back in this way symbolically, Quando você volta nessas histórias de uma forma simbólica, here you get the second witness você recebe a segunda testemunha that this is the first day of unleavened bread, que o dia 15 é o primeiro dia da festa dos pães ázimos, representing the priests. representando os sacerdotes. And this is the second day Isso é o segundo dia, where the Levites join them. onde os levitas se juntam com eles. So when I've got the priests being lifted up here, Aí quando nós vemos os sacerdotes sendo levantados, a better way to represent that would uma be forma melhor de representar isso seria with a small arrow, com uma pequena flecha and it just gets bigger and bigger. que continua ficando maior e maior. So by the time you get to the Sunday law, Quando nós chegamos no decreto dominical, these priests have been lifted up. esses sacerdotes já estão Sunday law, ok. By the time you get to the Sunday law, Ok, quando chegamos no decreto dominical, os priests or Levi, because the priest should stop here, right? so Or no? these are the priests. Esses são sacerdotes. And what I'm trying to demonstrate here O que eu estou querendo demonstrar para vocês is that this lifting up of the priests que a ascensão, elevar os sacerdotes, is not a single step. não é um passo só, It's an increase. é um aumento It's progressive. progressivo. And we already have spoken about this, E todos nós falamos sobre isso, that the Levites, que os levitas, they join eles começam a juntar individually, one after the other. de forma individual, um após o outro. And so as they join, À medida que eles estão juntando, they will be lifted up with the priest. eles vão continuar sendo elevados com os sacerdotes. So at one level, this is just one first fruit. Num nível, numa visão, no padrão, isso seria os primeiros frutos. But we want to understand it's composed of two groups of people. Mas nós queremos entender que esses primeiros frutos é composto de dois grupos de pessoas. Why is that important to Por understand? que isso é importante para entender? What difference does it make? Qual é a diferença que isso faz? We have taught in the church Nós escutamos da igreja that at the Sunday law que no decreto dominical, is the close FGP? FPG. Is the close of probation. if we are told, We have taught this okay, nos ensinam, a igreja adventista,
for the Seventh-day Adventist Church. que está fechado, a porta da graça fecha para a igreja adventista do decreto dominical. Some people in the church don't believe that, Algumas pessoas da igreja não aceitam esse fato, but many conservative Adventists believe mas this. vários adventistas conservadores acreditam que a porta da graça fecha-se no decreto dominical. When we first began to understand this message, Quando nós começamos a entender no começo essa mensagem, way back in this history down here, voltando bem atrás nessa história, nos anos 90, né, nesse período, everybody's focus was on Sunday law, a nossa meta, o que eles queriam ensinar era no decreto dominical, correctly. de forma correta. But what we didn't know, Correct that it will close, that shut door will close. Yeah. De forma correta, dizendo que a porta da graça fecharia-se no decreto dominical. but what we didn't appreciate or realize Mas o que a gente não conseguiu entender ou ver, was that this offering, que essas ofertas, where God's church are going to be lifted up as an ensign. quando o povo de Deus for levantado como um estandarte, So this is another phrase that I want to introduce, essa é uma outra frase que eu quero introduzir para vocês, because we call this a wave sheaf que offering, nós chamamos de oferta movida, oferta movida, but it's also an ensign, também representa um estandarte, which is a flag que é uma bandeira or a banner. ou um banner. And this is the banner of an army. Essa é uma bandeira de um exército, um banner de um exército. And this banner E essa bandeira, esse is the banner, banner of the church triumphant, é o banner da igreja triunfante, who go to make war, que vai entrar em guerra and they look terrible as an army. e eles se veem como um grande exército terrível. So this is where our focus was right here. Então naquela época, o nosso foco era isso. But Mas, within the last 2 years or so, nos últimos 2 anos, mais ou menos, as we're approaching the midnight cry, ao nós continuarmos entendendo, aproximar o clamor da meia-noite, then we understand about fractals. né, aí a gente conseguiu entender o significado de fractais. And fractals opens up a whole new avenue of exploration. E fractais abre uma nova avenida de você explorar as coisas. It opens up great light. E abriu uma grande luz. And part of that open up of light Parte dessa abertura da luz, was Ezra 7, as I've already explained. Êxodo capítulo 7, como eu já falei antes. And then it explains chapters like this, E 2 ele- Chronicles 29. Então, esses fractais nos ajudam a entender e explicar Êxodo capítulo 29, 2 Crônicas capítulo 29. And the understanding of this being 120 E o entendimento dessa coisa de 120, do número 120 and 70, e 70, which we got from the first day of the first month, que nós conseguimos no primeiro dia do primeiro mês, first of the fifth, 10th of the seventh. primeiro do quinto mês, 10º do sétimo mês. And then we have all these additional numbers here, E nós adicionamos todos esses números adicionais nessa história, at least on one level. pelo menos num nível de interpretação. What you need to understand, this truth is teaching you, O que você precisa entender, o que essa mensagem está te ensinando, o que essa verdade está te ensinando, you need to take your eyes off Sunday, você tem que tirar os seus olhos do decreto dominical. because now it's teaching you Porque essa mensagem ensina agora a truth that God's people never realized. uma verdade que o povo de Deus nunca percebeu. So how do we write church triumphant? 2 words. Igreja I-T. So the church triumphant A igreja triunfante that we were looking for here que nós estávamos buscando ali no decreto dominical, actually begins back here. de forma real, actually, na verdade, começa no clamor da meia-noite. So this change from here to here Então, essa mudança do decreto dominical para o clamor da meia-noite is a very big change. é uma mudança muito grande It changes how you interact with this message. e muda a forma que você vai interagir com essa mensagem. It changes how you see the everlasting gospel. Muda a forma que você vê o evangelho eterno. And it produces light that we would never have appreciated E before. produz luz que nós nunca pudemos apreciar antes. But it has some negative bits to it, Mas existem alguns pontos negativos nisso, because it's caused the shaking. porque causa uma sacudidura. This focus, Esse foco, there are other truths that are related to que this, estão relacionadas com isso, has caused a drift or a separation in this movement, causou uma separação dentro desse movimento, because what we're saying now, porque o que nós estamos falando agora, everybody who's on this movement at this moment in time, que todos que estão nesse movimento, nesse tempo da história, your probation closes here, a sua porta da graça fecha-se aí no clamor da meia-noite, not here. não no decreto dominical. And people accuse us E as pessoas estão acusando a gente, of changing the waymarks. mudando os marcos proféticos. The reason why it's important to understand this A razão que é importante você entender isso, is because Adventists, porque adventistas,
They live, breathe and eat the Sabbath. Porque nós comemos, vivemos, suspiramos e fazemos tudo pelo sábado, no sábado. It's built into your name. Está marcado, foi criado no seu coração, no seu nome. And here we're saying, E agora chega esse grupo aqui falando, actually the great test that you have to deal with na verdade, o grande teste que você vai ter que resolver, que você vai ter que lidar, is not this test. não é o teste do sábado. There's a great test before this. Tem um grande teste antes disso. Because here Porque nesse ponto, you can demonstrate você pode demonstrar that the image of the beast que a imagem da besta is beginning to be built. está começando a ser montada. So here we see the image of the beast, Aí nós vemos a imagem da besta, and there's a connection between the image of the beast and Sunday, e existe uma conexão entre a imagem da besta e o decreto dominical, because this porque a imagem da besta is the combination of church and state, é a combinação da igreja protestante e catolicismo com o Estado, where they begin to do a work quando eles começam a fazer um trabalho, slowly at first, then progressively getting worse. onde eles começam de uma forma pequena e progressivamente aumenta. So by the time you get to here, Ao você chegar no decreto dominical, they will be in full swing, eles vão estar com completa força and they will issue a Sunday law e eles vão passar um decreto dominical that will restrict Sabbath keeping. que vão restringir os guardadores do sábado. And what we're saying O que nós estamos dizendo, is we need to focus on this event here. os nossos olhos agora têm que focalizar no teste, desculpa, I said test of the image of the beast, if you're honest, da imagem da besta. The image I used of the word beast test. test. O teste da imagem da besta. So connecting with this image of the beast, Conectando com esse teste da imagem da besta, my brother's already spoken about the issue of the attack on Islam, by Islam. o irmão Mark já explicou o significado do ataque do islamismo And the definition of this image of the beast e a definição da imagem da besta is the church and state relationship, é o relacionamento do Estado com a igreja católica, protestantismo, with the church taking control of the situation. onde a igreja está controlando essa situação. So that's why it's important to understand Por isso que é importante entendermos these structures in the way we explain them, essa estrutura da forma que está sendo explicada and the twofold work e esses dois trabalhos, essas duas etapas de trabalho of the priests and the dos Levites. sacerdotes e dos levitas, Because we're going to be tested porque nós seremos testados on this issue. nesse tema, a imagem da besta. And the Levites, E os levitas, while they're going through this history, ao eles passarem por essa história, are going to be confronted with this Sunday law issue. eles vão ser confrontados com a verdade do decreto dominical. Not that we won't either, Não é que tampouco a gente não vai ser confrontado com isso, but we'll have already demonstrated our character back here. mas nós já demonstramos o nosso caráter no teste da imagem da besta. So that's something important for us to understand. Isso é uma coisa importante para a gente poder entender. So we've seen, Nós vimos, when you begin to get this literal history quando você começa a pegar essas histórias literais and apply it symbolically, e você começa a aplicar de forma simbólica, how you can get from this story como você consegue dessa história great prophetic light. te dá muita luz profética. One other thing that we are able to do with this, Outra coisa que nós somos capazes de fazer com isso, if we were to read in 2 Chronicles chapter 30, the next se chapter, você ler o próximo capítulo de 2 Crônicas, o capítulo 30, it will tell you vai dizer para você, that if you miss the Passover vai falar para você, se você não pôde participar da Páscoa no dia 14, on the 14th day of the first month, no dia 14 do primeiro mês, that you can have a Passover the following month. você pode ter uma Páscoa no mês seguinte. So you can then have a Passover Você pode ter então uma Páscoa on the 14th of the second month. no 14º dia do segundo mês. But there are only certain people who can have this second Mas Passover. existe um grupo, só um certo grupo de pessoas que podem participar dessa segunda Páscoa. So let's have a look at that. Vamos abrir isso daí, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 30. We're actually going to go to Numbers first. Oh, Numbers 9 We'll first. go to Numbers chapter 9. Vamos abrir nossa Bíblia em Números, capítulo 9. So this is the story of Moses. Essa é a história de Moisés aqui. There's over 1 million people in the camp. Tem mais ou menos mais de 1 milhão de pessoas no acampamento de Moisés. And you can imagine there are people dying every day. Você consegue imaginar 1 milhão de pessoas? Provavelmente tem gente morrendo todos os dias. There's an issue of hygiene. Tem uma questão de higiene. And I don't know what you call them in Portuguese, but people who deal with the burial of people. É as pessoas que lidam com funeral. Coveiro. So
These workers Esses coveiros, have to do this work eles têm que resolver esse problema. depending on when someone dies. Se alguém morrer, tinha que resolver, tinha que enterrá-los. They face the problem Eles têm um problema. because when you approach the 14th day, Quando você chega no 14º dia do primeiro mês, you have to be undefiled or clean. você tem que estar limpo, você não pode estar contaminado para participar da Páscoa. And these people had touched dead bodies, E essas pessoas que tocaram o corpo morto, and so therefore they missed this Passover. imediatamente eles não são aptos a participar dessa Páscoa, então eles perdem a Páscoa no dia 14. So they go to Moses and Moses goes to God Eles chegam para Moisés e Moisés leva esse problema para Deus to find out how to address this issue. para saber como resolver esse assunto. So that's what this conversation's É about. essa conversa que está, né, a introdução aqui do capítulo 9, So de we read Números, from verse 9. 9 to 11. Yeah. Todo o problema aqui, para poder acompanhar e entender a sequência, eu tenho que tirar uma dúvida. Posso perguntar? He has a question to continue understand. Pode falar. Senão eu não vou entender a sequência. Tá bom. É o seguinte, é o problema entre o ID, que é a imagem da besta, e o D dele, né? A imagem da besta que é dominical. Então, ele mencionou que He's asking about the image of the beast and the Sunday a law. imagem da besta, Aham. então, praticamente, os levitas, fechou a porta para os levitas. Não, para os sacerdotes. Na imagem da besta fechou a porta para os sacerdotes. Não. He's asking, at the image of the beast, it closed the door to whom? To the priests or to the Levites? To the No. priests. Não, sacerdote. So he asks, when at the image of the beast, the door is closed to whom? To the Let me just priests. answer. A Okay. pergunta é, no teste da imagem da besta, para quem que a porta da graça se fechará? Essa é a pergunta. Ok. So here's the first step No dia second. primeiro teste, segundo teste, terceiro teste. and the third step. E o terceiro teste, ele vai explicar. Ah, tá. A segunda pergunta está relacionada com a primeira. Naquela declaração de Deuteronômio Select, volume 3, página 33, a morte diz que ali no decreto dominical e não lá na imagem da besta se fecha a porta da graça para o povo de Deus. Ali ela não especifica se é sacerdote ou levita, para o povo de Deus. Porque nós não temos mais sacerdote e levita na economia judaica. Então aí cria um problema. Tá bom, a pergunta é que a Ellen White, no Mensagem Select, que a Ellen White fala que na lei dominical a porta da graça se fecha, que ela não especifica de forma clara se existe sacerdotes ou levitas. E a gente está falando que fecha-se para os sacerdotes na lei na imagem da besta. So he says, Ellen White, when she mentions the door closes at the Sunday law to the Seventh-day Adventist Church, she doesn't define, she doesn't specify between the priest and the Levites. So how can we... Everybody Todos should be absolutely clear. têm que ter certeza absoluta The information that we're sharing, que a informação que nós estamos compartilhando, all the clues todas as pistas are found in the inspired word of God. se encontram na palavra inspirada de Deus. And I mean the Bible and Ellen White when I say that. Eu quero dizer a Bíblia e o Espírito de Profecia quando eu falo isso. But those gems, Essas pérolas, essas joias, they're not sitting on the surface. elas não estão abertas em cima da mesa assim para você ver. So you can just go and pick them up. Você pode ir lá e pegar essas joias. You have to sweat and dig for them. Você tem que suar e cavar e procurar por essas joias. So the statements that the pastor is making Então, os questionamentos que o pastor está fazendo, are dealing with this very issue. está lidando com exatamente esses assuntos. We have been brainwashed Nós somos lavados mentalmente, né? Como uma lavagem cerebral, seria mais ou menos isso. to think all the light that we're ever going to have Pensamos que toda a luz que já tivemos, que vamos ter por resto da nossa vida, are plain to see in the writings of Ellen White. que está abertos, né? Estão claros para a gente ver nos escritos da Ellen White. So as he rightly points out, Da forma correta como ele está trazendo esse questionamento, that she focuses everything here, ela traz tudo focalizado para o decreto dominical. and she doesn't talk about these two groups. E ela não fala sobre esses dois grupos. You have to ask yourself the question, Você tem que perguntar a pergunta para você, is what we're saying se o que nós estamos dizendo in opposition to the inspired word, está em oposição quanto à palavra inspirada de Deus, or in addition to the ou inspired está word? somando, está dando uma adição para a palavra de Deus. This has been a problem Isso tem sido um problema. every time a prophet has ever been raised. Toda vez que um profeta é erguido, I don't mean to say I'm a prophet. ele não está aqui para falar que ele é um profeta. When Paul
quando Paulo and all the other apostles e todos os outros apóstolos would speak, falariam, quando falavam, where would they get the authority? aonde que eles pegavam a autoridade deles para poder falar? In the Word of God in the Old Testament. No Palavra de Deus no Antigo Testamento. But they wouldn't just regurgitate those words. They were not what? They wouldn't just repeat them Eles simplesmente não iam repetir aquelas palavras without comment. sem comentário. So they would make application, Eles iam fazer aplicações, because this is what they're going to say. porque é isso que eles vão dizer. When Isaiah or Jeremiah or any of the other Quando prophets Isaías ou Jeremias ou qualquer outro profeta are speaking about the history of the apostles, está falando sobre a história dos apóstolos, what they're actually saying, o que eles estão falando, they're talking about a history that was past. eles estão falando de uma história que já se passou. So Isaiah is speaking about something in real life, Isaías estava falando da coisa da vida real, but Paul and the other apostles mas Paulo e outros apóstolos, are saying they're actually speaking about our time period. eles estão falando sobre os nossos, na verdade, eles estão falando sobre o nosso tempo, na realidade. And when they say that, Quando eles falam isso, they add additional information or additional light, eles adicionam nova luz para aquilo que eles estavam citando. but they didn't make that information up. Mas eles não inventaram aquela informação. It's there in the written word, Está lá nas palavras escritas, but people hadn't put those words in the correct setting. mas as pessoas tinham que colocar aquelas palavras no contexto correto. So today, Hoje, when we use the Bible and Ellen White, quando nós usamos a Bíblia e o Espírito de Profecia, and we get all of their statements, nós pegamos todas essas citações, we're doing exactly the same thing. nós estamos fazendo a mesma coisa. We're making a present day application. Nós estamos fazendo uma aplicação presente. And the problems that you're having O problema que o Senhor está tendo, goes back to what we spoke about on the very first day that we came. a volta tudo na primeira apresentação que a gente fez quando a gente começou. And we're in a danger Nós estamos num perigo of just going back de voltar and arguing the same points that we e started de off. começar discutindo os mesmos períodos, discussões que nós tivemos no começo. Because my contention is this: Porque o que eu proponho para vocês é every word of God is pure que toda a palavra de Deus é pura and it's profitable, e proveitosa, not just for doctrine and for telling you off, mas não só para te dizer doutrinas ou para falar para você, but also for prophecy. mas também para profetizar. But people don't believe that. Mas as pessoas não acreditam nisso. So when we read 2 Chronicles 29, Quando você lê 2 Crônicas capítulo 29, people say that's just a story about Hezekiah. isso é só uma história sobre Ezequias. I can't express it another way, Eu não tenho outra forma de expressar, because I'll just end up repeating myself. senão a gente vai se repetir de novo. The evidence that this structure of the first, 8th and the 16th day Que essa evidência do primeiro dia, do oitavo dia, do 16º dia, clearly claramente is typifying this. está tipificando isso. But you can only accept that Você truth só pode aceitar essa verdade if you accept that this first day você acreditar que o primeiro dia do primeiro mês is this first day. representa o primeiro dia do primeiro mês And if de you Crônicas, accept o de 11 de setembro com de Crônicas. Se você aceitar isso, that this 16th day então você vai ver que o 16º dia de Crônica is typifying Tá the tip- way sheaf offering. está tipificando a festa das primícias do molho movido. So when I make those points, Quando eu faço esses pontos, the pastor never disagrees with any of that. o pastor não está de desacordo quando fala esses pontos. But as soon as I make application, Mas à medida que eu faço aplicações sobre isso, then he makes an objection. então ele faz uma objeção. And I pointed this out at the beginning of the E week. esse foi uma das primeiras coisas que eu falei no começo da Campal. Everybody is doing the same thing. Todas as pessoas estão fazendo a mesma coisa. Your objections are not new. A sua objeção que você tem não é nova. The methodology that you're looking at this isn't new. A metodologia que você está usando não é nova que você está olhando. If I didn't make any application, Se eu não fizesse nenhum tipo de aplicação com isso, thousands of Adventists would say, this is beautiful information. milhares de adventistas vão falar que informação maravilhosa. Just like they did with Christ when he went to his church. Como a mesma forma que fizeram com Cristo quando ele foi para a igreja dele. When he opened the book of Isaiah Quando você abre o livro de Isaías, and he started speaking, ele está começando a falar, the people looked back and said, this is beautiful. as pessoas olham para ele e falam assim, isso é maravilhoso. When he makes application, Quando ele começa a fazer aplicações, then they want to kill him. então eles querem então matar a Jesus. This is what's happening now. Isso é o que está acontecendo agora. If there's a problem Se existe um problema, in what I'm saying, o que eu estou falando, let's discuss what the problem is. vamos discutir o que o problema é. Do we reject that you can do this Você rejeita que você pode fazer isso. and this? O primeiro de 9/11 with Chronicles, No. right? Não. Ezra chapter 7 Você rejeita Esdras capítulo 7 with 2 Chronicles 29. com 2 Crônicas capítulo 29.
or Ezra chapter 10 verse 17. Ou Ezra capítulo 10, versículo 17. If there's an objection Se existe uma objeção that I can't link these two up, que eu não posso juntar esses dois, we should discuss that. a gente tem que discutir isso. But there is no discussion at Mas that não level existe discussão nesse nível, because people find it reasonable. porque as pessoas acham que é razoável. I believe the pastor even finds that Eu reasonable. acredito que o pastor também acha que isso é razoável, But when I make an application of that, racional. Mas quando eu faço uma aplicação disso, this is when the problems arise. aí onde começam os problemas. If Se the acceptance of truth a aceitação da verdade only had to do somente tem que se dar with the mind, com a mente, there would be no problem não tem problema nenhum, because this is all to do with the mind. porque isso está tudo lidando com a mente. But the truth Mas a verdade has to sink into the heart, tem que entrar no coração, and pride rises up e o orgulho acende and people resist. e as pessoas resistem. I'm not talking about an individual, I'm saying this is a corporate issue. Eu não estou falando isso como indivíduo, eu estou falando isso como uma corporação, um problema, um assunto da corporação. When you don't like where someone's taking you, Quando você não gosta o caminho que essa pessoa está te levando, you force them to stop, você manda ele parar. even though you know why they're taking you there. Mesmo que você saiba que ele está te levando, onde ele está te levando. So yes, Ellen White doesn't mention this, Com certeza, Ellen White não faz essa distinção, but find in her writings mas encontrar nos seus... where she opposes what I'm saying. Mas procura também agora nas escrituras delas que ela está em oposição contra isso. And then ask yourself, E pergunte a você mesmo, why is there verse after verse after verse porque verso após verso após verso, that supports what I'm saying? existe suporte, existe aval para o que eu estou falando aqui. Because no one here is saying Ellen White is in opposition to the Word of God. Porque ninguém está falando que Ellen White aqui está em oposição à palavra de Deus. And when I said E quando eu disse those two wave sheets, que essas duas ofertas, those two first fruits, esses dois primeiros those frutos, two loaves, esses dois pães, Christ and the people that resurrected with him, Cristo e as pessoas que ressuscitaram com Cristo na sua ressurreição, are all types of people at the end of the são world. todos uma tipologia das pessoas no fim do mundo. Nobody says anything Ninguém fala nada, ninguém reclama. because everybody's waiting to see, well, what does that mean? Todo mundo está esperando o que significa isso. And then we'll object. Então eles vão começar a fazer objeção. Not the way you're supposed to approach Scripture. Isso não é a forma que você deveria buscar ou investigar essas escrituras. Most people in this room A maioria das pessoas nessa sala, are too well educated. a maioria das pessoas aqui tem um nível educacional muito alto. You would have been far better Você seria muito melhor to be subsistence farmers. para ser, That means live from hand to mouth. seria melhor você viver da subsistência, né, da mão para a boca, Because your education porque a educação que você tem has turned you into Greeks. transformou você em gregos. You follow a Grecian education Você serve um sistema de educação grego, where you will not believe onde você não vai acreditar until it's all proven. até que tudo está sendo provado. You live in a world of doubt. Nós vivemos no mundo da dúvida. This is why we have so many problems. Por isso que nós temos tanto problema. If you go back to the original Hebrew Se education, você voltar a estudar como foi a educação grega, hebraica, desculpa, they were immersed eles estavam imersos in an education numa educação that says you are required to believe que você é obrigado a obedecer before you can even think. antes que você quiser pensar qualquer coisa. From a baby, Desde bebê, they were trained to obey eles foram treinados a obedecer God a Deus, without question. sem questionamento. And if something doesn't make E sense, se alguma coisa não faz sentido, you still obey anyway. você ainda obedecer de qualquer jeito. And we say, E nós dizemos, that sounds like foolishness. isso parece tolice, And yet the father mas ainda o pai, of that kind of mindset, naquele tipo de mente, we praise. nós louvamos o nosso Deus, nosso pai por isso. Abraham Abraão went against the word of God. Abraão foi contra a vontade de Deus. He broke the 10 commandments Ele quebrou os 10 mandamentos in his mind na sua mente, because he was willing porque ele estava disposto to trust in God em acreditar em Deus, because he heard his voice porque ele escutou essa voz, and did whatever he said. ele fez tudo aquilo que mandou. So today, Então hoje, when you think you know something quando você pensa que você sabe algo about the inspired word of God, da palavra inspirada de and Deus, someone challenges your concept, a pessoa desafia o seu conhecimento, o seu conceito, and you see no argument or fault in what they're saying, e você não vê nenhum argumento naquilo que ele está falando, then at the very end, no final, you just say, it's all wrong. você fala, está tudo errado. You have to explain Você tem que me explicar, in ou a você tem que explicar sensible fashion numa forma sensata why they're wrong. porque eles estão errados.
What I am saying, O que eu estou dizendo aqui, that at the end of the world, que é no final do tempo, God's people are going to be typified by 2 first fruits, as pessoas, o povo de Deus vai ser tipificado por 2 primeiros frutos. and Ellen White does not openly highlight that issue. A Ellen White não não comenta de forma aberta esse It's assunto. not in disagreement to the inspired word of God. Não está em desacordo com a palavra inspirada de Deus. Ellen White herself Ellen White mesma tells you, te disse, we do not understand, nós não entendemos, and she's speaking way back there, e ela está falando lá para trás, all the ins and outs, all the circumstances that surround todas the as Sunday law. intricacias, todas as coisas que está envolvido com a lei dominical, com o decreto dominical. Do we think light stopped in 1915? Você acha que a luz parou completamente em 1915? Do we think Nós acreditamos that hidden in the word of God, que ao escutar a palavra de Deus in the writings of Ellen White, e os escritos da Ellen there are White, truths that we had not seen before? que existem luz que nós não vimos antes? If you believe that, Se você acredita nisso, you're standing in opposition to her writings. você está sentado em oposição aos seus. You think there's no light more? If there's no additional light, Se você acha que não existe mais nenhum tipo de luz, she says, Ellen White in the Bible, or just Ellen White? she just says, in Nos the word of escritos God, dela, na palavra de Deus, ela fala, na palavra de Deus. she says, Ela diz, when the books of Daniel and Revelation quando os livros de Daniel e Apocalipse are better understood. são melhormente entendidos, So that must mean, então isso deve significar, não talvez, isso significa in her lifetime, que na vida dela, we didn't understand them que properly. nós não entendemos propriamente. So if you didn't understand them properly, Se você não entendeu propriamente, how are you going to understand them properly? como é que você vai entender propriamente então? When are you going to do that? Quando você vai fazer isso então? Not in her lifetime, Não na vida dela, it's afterwards. é depois disso. And how are you going to understand them better? E como você vai entendê-los melhor? Are you going to go to a secular university? Será que você vai para uma universidade secular? Are you going to go to an Adventist seminary? Ou você vai para um seminário adventista? And is the professor going to teach you something additional about Daniel and Revelation? E o seu professor vai te ensinar algo em adição a Daniel e Apocalipse? Ou in the inspired word of God itself, Ou na palavra inspirada de Deus mesma, including Ellen White's writing, incluindo os escritos de Ellen White, just under the surface, abaixo da superfície there is information existe informação that we have not understood, que nós não entendemos ainda. and the Holy Spirit E o Espírito Santo has been waiting. estava esperando. He is supreme. He can decide who he chooses and who he doesn't Ele é choose. supremo, ele pode escolher quem ele seleciona e quem ele não seleciona. He's waited for the time of the end, Ele está esperando pelo tempo do fim, 1989, 1989, to unseal the book of Daniel. para disselar o livro de Daniel. Amém. Because in Ellen White's day, Porque no tempo de Ellen White, they had no understanding eles não tinham entendimento correctly da forma correta of the last 6 verses of the book of Daniel. dos últimos 6 versos do livro de Daniel. Ellen White even comments on that issue. E ela comenta sobre esse assunto. So how can we say Como nós podemos dizer, that when we go into the Bible, quando nós vamos para a Bíblia, books of Daniel and no Revelation, livro de Daniel e Apocalipse, that we find new light que nós encontramos nova luz, which doesn't oppose old light, que não está em oposição à luz antiga, that the new light is wrong? que a nova luz é errado. If there's something erroneous that we're saying, Se existe algo errôneo que nós errado que estamos dizendo, point it out. mostre para mim onde que está o erro. But if you can't find Mas se anything, você não consegue achar nada contra and you don't find it in opposition e to você não encontra em oposição ao Espírito de profecia old light, com a luz antiga, ask yourself why you will not accept it. faça essa pergunta a você mesmo: por que você não quer aceitar essa verdade? Because it's a problem of the heart, Porque esse é um problema do coração, not a problem of the intellect. não um problema do intelectual. So that's how I address the question. Essa é a forma que eu respondo essa pergunta. That Ellen White says it's our focus Que is Ellen here. White fala essa coisa. And I'm saying I agree with that. E eu estou de acordo com o que ela falou. But there's this progressive nature of the work back here. Mas existe uma progressão, There's a progressive nature. existe uma natureza progressiva. And I'm laying out the progressive nature, E eu expliquei essa natureza, esses eventos progressivos, not in some general way, não só colocando as coisas assim gerais, in a very precise and specific way. numa forma precisa e específica. And you can see the logic behind E it. você consegue ver a lógica por detrás disso. A partir desse ponto aí, cria uma tremenda dificuldade na compreensão do resto. Eu entendi um pouco
Não, a imagem da besta forma... A declaração da mão Mike, tá, em testemunhos, é que a mãe da besta formada vida eterna. Não, não é. Essa a gente vai te provar depois. He's saying the image of the beast is formed at the son-in-law. Vamos deixar ele terminar, depois a gente mostra a citação. O questionamento do pastor é de que a imagem da besta, de acordo com o Espírito de Profecia, era no decreto dominical. Infelizmente isso está errado. Nós vamos mostrar a citação que ela fala que o maior teste que o povo de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, vai ter, vai ser no teste da imagem da besta, não no decreto dominical. Depois a gente lê isso. Que é formada antes. A imagem da besta é formada antes do decreto dominical. Ela fala isso claramente. Nós vamos ler para o Senhor e o Senhor vai ter aprovação do Espírito de Profecia, tá bom? Okay, continue on. Because his question about the image of the beast, because he doesn't think it's formed before. But we'll read him the quote dates and he can settle into it. Okay, vamos dar para o Senhor pode ler depois. Just read Daniel chapter 3. Lê Daniel capítulo 3. The image of the beast, A imagem da besta, the image of a Nebuchadnezzar, imagem de Nabucodonosor. when is it built? Em que momento que foi feita a imagem? It's built before the test. Foi feita essa estátua antes do teste. It's fully constructed. Ela está completamente construída. Aqui está a informação. Yep. It's fully constructed. Ela está completamente construída. And once it's built, E uma vez que está construída, then the test. então o teste, That is so simple to essa é understand. tão fácil de entender. Here it's built. Ela está construída antes, This aí, is the statue, the image has been built. essa estátua onde a imagem está sendo construída. And then what are you required to do? O que nós somos requeridos a fazer, Then you bow to it down here. nós nos ajoelhamos aí. Everybody knows Todos nós sabemos that that statue was built before que essa estátua é formada antes, the image of Nebuchadnezzar. a imagem de Nabucodonosor, Then you bow down after e it. depois você se ajoelha depois. The pastor even agrees with O that. pastor até está de acordo com isso, que a imagem foi feita antes, depois se ajoelha. So to try and get this statue Para querer tirar essa estátua and have its construction finished e here mostrar a construção dessa estátua finalizada no decreto dominical, is in opposition to the word of está God. em oposição à palavra de Deus. Aqui, 50 eventos finais, página 227, parágrafo 3. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça. Por isso será grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Ok. Qual que é a senha aqui? Hã? Depois eu leio para o senhor, pastor. Ele tem que terminar. Ela falou claramente, tá? Senão a gente não consegue terminar. Continua. He wants me to repeat it. Okay. Continue. So we've got a few moments left, bro. A gente tem mais alguns minutos. Just want to try and address this issue. Está na sua apostila, pastor, que página? Página 5. A citação está na sua apostila, página 5. Pode procurar lá. Na sua apostila. Did we read Numbers 9? Não, let's go. Vamos voltar para então números 9. Let's go back to Numbers 9. As we're turning there, Ao abrirmos em números, just remember that what I said at the beginning of the week. lembra que eu falei no começo da semana? The purpose of parables O propósito das is parábolas to create two classes of people. é para criar duas classes de adoradores. One who won't listen to the parables Aqueles que vão escutar as parábolas and one group who are willing to. e as pessoas que não vão estar dispostas a escutar as parábolas. Numbers 9, 9 to 11. Números capítulo 9 até o 11. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel dizendo: Quando alguém entre vós ou entre a vossa geração for imundo por tocar o corpo morto ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14 à tarde, a celebração, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. So here you see some additional information that God gives, Aqui nós vemos uma informação adicional que Deus está dando aqui, because the first question porque a primeira pergunta é: was exclusively about being defiled. será que era exclusivo se você tivesse contaminado? And now God says if you're defiled, you can keep the second Passover. Ele fala: se você estiver contaminado, você não pode participar da. No, wait a second. You want me to tell the reasons of defiling or no?
Não, Oh, Maria, for a dead body, we already Ok. mentioned that, didn't we? Nós mencionamos do corpo, tocar um corpo. And the second reason A segunda razão, is if you're on a long journey. que você está numa viagem, você está numa longa jornada. So let's just make some application Vamos here. tirar algumas aplicações daqui. The virgins of Revelation, As virgens de Apocalipse, what does it say about them? o que falam delas? It says they were not defiled. Que elas não se contaminaram. So if the virgins are not defiled, Se as virgens não se contaminaram, there's another group that are spoken of. que existe um outro grupo que está sendo falado. We call them the great multitude. Nós falamos a grande multidão. They're the ones that have been defiled. Esses são os povos que se contaminaram, as outras igrejas, né? A grande multidão. That great multitude live in the world. Essa grande multidão que está vivendo no mundo hoje. And who have they been defiled with? E com quem que eles foram contaminados? The whore of Babylon. Pela prostituta de Babilônia. So there's this defilement. Então existe essa contaminação. People who are in the world As pessoas que estão no mundo, compared to the purity comparado com a pureza of these virgins. dessas virgens. Definition of virgin is someone who's not defiled. E a definição das virgens é alguém que não se contaminou. We know that this is the parable Nós sabemos que essa é a parábola of the virgins of Adventism. das virgens do Adventismo. So, if you're a virgin Se você é uma virgem and you haven't been defiled, e você não se contaminou, when are you supposed to keep the Passover? e que dia que você teria que cumprir a Páscoa então? This one or this No one? dia 14 do primeiro mês ou no dia 14 do 12º mês? You have to keep this one. Você tem que cumprir no primeiro mês, no dia 14. Only defiled people keep this. Só as pessoas que se contaminaram podiam participar da Páscoa no segundo mês. You're defiled Você está if you're in the world. contaminado, se você significa que você está no mundo. But we applied this 14th day Nós aplicamos esse dia 14 do primeiro mês symbolically de uma forma simbólica, back here. voltando para trás. This is where Passover is. Para nós, na forma simbólica, nós mostramos que a Páscoa é no dia 11 de setembro. This is where you eat the flesh of Christ. É ali onde você come o corpo de Cristo. Where you eat the little book. Você come o livrinho Then have a message e você tem uma mensagem to give to Adventism. para levar ao adventismo, To create two classes of people. para criar duas classes de adoradores. But Mas, if you're defiled, se você está contaminado, then you can keep the Passover here. você pode manter a Páscoa aqui no segundo mês. Back when we constructed the Millerite history, Quando nós construímos a história milerita, and we were in the April 19th, 1844, e nós estávamos em abril 19 de 1844, we marked 2 points. nós marcamos 2 pontos. They were disappointed, Eles estavam and desapontados there was a tarrying e time. existe um ponto de tardança. We took that to 9/11, Nós trouxemos isso para o dia 11 de setembro. and we marked that there's a tarrying time, Nós marcamos que dia 11 de setembro começou o tempo de tardança and there's a disappointment. e existe também um desapontamento. So there's this group Então existe um grupo de pessoas who are tarrying. que estavam tardando. The second requirement, O segundo requerimento, according to Numbers chapter 9, de acordo com Números capítulo First 9, of all, o primeiro if deles, you're defiled, se você está contaminado, then porque você tocou uma pessoa morta, e depois, you keep this Sabbath. This Passover. e se você tocou um corpo morto, você pode participar da segunda Páscoa. You're defiled by the world. Você está contaminado pelo mundo. The second one is, A segunda coisa, if you've been on a long journey. se você estivesse numa viagem longa, So journey, jornada, Jornada, longa, Longa, longa. so if you've been on a long journey, Se você está numa longa jornada, then you can keep this Passover. então você pode vir e participar dessa Páscoa. Where were we instructed to be at 9/11? A pergunta é, qual a instrução que nós recebemos para estar? Onde nós deveríamos estar no dia 11 de setembro? To tarry means to stand still. Falou para a gente tardar, que significa o quê? Ficar parado? We could apply other verses Nós poderíamos trazer outros versos that says that you need to stay in your tents. que fala que nós deveríamos estar na nossa tenda. I read 2 Kings chapter 12 yesterday. Eu li para vocês a 2 Reis capítulo 12, And Judah e Judá was told to return back to their house and stay there. foi mandado a voltar para a casa deles e permanecer lá. So, Então, Adventists adventistas, are supposed to be tarrying and standing still. eles são supostos a hora de estar tardando e ficando parado. There is no Adventist Não tem nenhum adventista who's allowed to partake of this Passover. que tem que participar dessa segunda Páscoa aqui. You have to go to this Passover, Você tem que participar da primeira Páscoa do primeiro mês, na Páscoa do primeiro mês, literally here, na forma literal aí, but symbolically. mas simbolicamente no dia 11 de setembro. Hopefully that makes sense. Espero que isso fez sentido.
In this literal story of 2 Chronicles, Na história literal de 2 Crônicos, chapter 30, capítulo 30, they missed the date, eles perderam essa data. and what they're going to do, E agora o que eles vão fazer? they're going to invite Eles vão convidar the 10 tribes of Israel as 10 tribos de Israel to come to the second Passover. para se juntar e vir para a segunda Páscoa. The 10 tribes, As 10 tribos, which is number 10, que é o número 10, represents the world. representam o mundo. So here, the world is being called Então nós vemos que o mundo está sendo to chamado the second para a Passover. segunda Páscoa. But in this story, Mas nessa história, it's over here somewhere. é ali, em algum ponto ali da história. So let's see how we apply this Vamos ver como a gente aplica isso prophetically. de forma profética. This is the 16th day of the first month. Ali representa o 16º dia do primeiro mês, This is Sunday law. que representa também o decreto dominical. And in Millerite history, E na história milerita, it was the 10th day foi o 10º dia do 7º mês, of the 7th month, do 7º mês, which was Passover. que foi a Páscoa. So this is where Isso é they crucified. the Passover, Oh, sorry, Day of Atonement. o dia da expiação, desculpa, o 10º dia do 7º mês é o dia da expiação. Now, on the Day of No Atonement, dia da expiação, in the history of the Millerites, na história milerita, Ellen White compares Ellen White compara that they had a great que eles disappointment, tiveram um grande desapontamento. and this great disappointment, Esse grande desapontamento, she parallels ela paralela with the disappointment com o desapontamento of the disciples at dos the discípulos cross. na cruz. So Ellen White is going to compare Então Ellen White compara the 10th day of the 7th month o 10º dia do 7º mês with the cross. com a cruz. They're disappointed and they're disappointed. Eles são they are what? They're both groups are disappointed. The Millerites Os and the mileritas disciples. e os discípulos de Cristo estavam desapontados. So this gives you the prophetic license Isso te dá a licença profética, because these are the same symbol. porque são o mesmo símbolo. And if we mark in the 10th day of the 7th month E se você está marcando o 10º dia do 7º mês with Sunday law, com o decreto dominical, we're able to put the cross here too. nós também podemos colocar a cruz localizada no decreto dominical. And the cross E a cruz was on what day? foi em que dia que foi a cruz? The 14th day. No 14º dia que ele foi para a cruz. So this second Passover Então essa segunda Páscoa is literally here, é literalmente aí, 1 month after this time period, um mês depois daquele período, but prophetically mas profeticamente it gets put here. vai ser transladada para ali. So this is the 14th of the second, Então esse seria o 14º dia profético do segundo mês. and this is 14th of the first. E aquilo ali seria o 14º dia do primeiro mês profeticamente. And all of these truths E todas essas verdades get brought here, são trazidas para aquele ponto, which is in agreement que está de acordo with our established understanding com o nosso entendimento correto, nosso entendimento que todo mundo aceita, of what happens at the Sunday law. no que acontece com o decreto dominical. Revelation 18 verse 4, Apocalipse 18, versículo 4. there's a call made, Existe um clamor chamado, um world. chamado para o mundo. but Mas we could even look at this further, nós podemos olhar em mais detalhe ainda. because in this time period, Porque durante esse período there's a call made here. existe um chamado CHAMADO. There's a call made to Existe um these chamado feito people. para essas pessoas do mundo. So if we're going to get this and bring it down here, Se nós trazemos esse daqui para baixo, this call esse chamado is going to be made here. tem que ser feito lá atrás. So from midnight cry, Do clamor da meia-noite para frente, there's this call existe um that's chamado made to the world. que está sendo feito para o mundo. And what that is O que identifying isso está identificando is that in this history here, é que na história do clamor da meia-noite do the decreto world dominical, begins to understand o mundo começa a entender what's going on. o que está acontecendo nessa história. So as we have this progression, Ao continuarmos temos essa progressão, the call is made here o chamado é feito aí to the Levites, para os levitas, and the world catches its ear. e o mundo começa a prestar atenção nessas coisas. They come to the Passover, Quando chega a Páscoa, no 14º, and then you have Revelation 18 verse 4, você tem Apocalipse 14, versículo 4, which is this escalation of the call. que é um aumento, um escalamento desse chamado. And then now, these people are now eating Agora esse mundo está comendo the flesh of Christ. o corpo de Cristo. So, when you begin to understand how to connect these pieces of information, Quando você começa a entender todos esses pedaços de informações,
you can get a better understanding, você consegue ter um entendimento, understanding, what a understanding? better understanding Um entendimento melhor of how to approach the book of Esther. de como poder estudar o livro de Esther. Through one reason and another, Por uma razão ou outra, we didn't get very far in the book of nós não Esther, conseguimos avançar muito no livro de Esther. but I'm not overly concerned, Mas eu não estou muito preocupado com isso. because what I wanted to show us, Porque o que eu queria mostrar para vocês show é, you, the main point in the book of o Esther ponto principal do livro de Esther, is that it's dealing with a single church, que está lidando só com uma igreja, but two women. mas com duas mulheres. One woman is going to be divorced, Uma mulher vai ser divorciada and one woman is going to be e accepted. uma mulher vai ser aceita. That's in the inspired word of God. Isso está na inspiração da palavra de Deus. That process begins at 9/11. Esse processo começa no dia 11 de setembro. But at this very same time, Ao mesmo tempo, there's a war party happening. existe uma festa de guerra que eles estavam celebrando, que está tendo. And the fourth king of the United States, E o fourth king of the o United quarto States, reino dos Estados Unidos is making plans to come against the está, United Nations. está fazendo planos agora para entrar em guerra contra as Nações Unidas. There's going to be some conflict. Vai provavelmente acontecer um conflito. And all this is happening here, E tudo isso está acontecendo aí so you can see that Esther para que você possa ver que Esther, ties in the story of Daniel 11. ela conecta a história de Daniel 11. There's so much information in the book of Existe tanta Esther informação no livro de Esther that we've only begun to scratch the que surface. nós só começamos a arranhar a superfície. So as we close now, Ao terminarmos agora, I hope you leave this encampment eu peço que você, ao sair desse acampamento, inspired to go back and look at the Word of God. inspirado para voltar e estudar a palavra de Deus. And not only look at the Word of God, Não somente ver a palavra de Deus, but speak to people about it. mas também falar para as pessoas sobre isso. Often we're too scared Às vezes nós temos muito medo to talk to people about what we're learning de falar com as pessoas o que nós estamos aprendendo, because we look at the consequences, porque a gente pensa nos resultados, nas consequências. and we shouldn't be doing that. Nós não deveríamos estar pensando nisso. In fact, the consequences Então, em fato, as consequências are necessary são precisas, são necessárias so that you can be strong enough para que você se transforme forte o to suficiente endure this test. para passar esse grande teste do decreto dominical. So we think about all of these things, Se pensarmos em todas essas coisas and you return back home, e você volta para casa, please don't lose the gems of information that you have gathered this week. por favor, não perca essas joias que você juntou durante esse fim de semana. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Querido Pai que estás nos céus, each and every one of us bowed before you, todos nós que estamos aqui, estamos de joelhos na sua presença. has fears and doubts and worries. Nós temos medos, preocupações e preocupações. Father, we cannot turn to man to help us. Senhor, nós não podemos olhar e virar os nossos olhos para os homens. We need to go to you. Nós temos que ir a Ti, Senhor. My prayer is that each and every one of us bowed before you Minha oração é que cada um de nós aqui que estamos de joelhos na sua presença, will accept the truths that we've spoken about this week. possamos aceitar essas verdades que foram ditas esse acampamento. Father, we're intelligent people. Senhor, nós somos pessoas inteligentes. We know that this message will cause us pain. Nós sabemos, Senhor, que essa mensagem vai nos trazer dor. It will cause our family pain. Vai trazer dor familiar. It will create a backlash. Vai criar um efeito chicote. I pray for strength, Eu peço que o Senhor nos dê a not força. only for myself, but for everybody here. Não só para mim que está aqui, Senhor, mas para todos que estão aqui hoje. Not just to endure those things, Não só para que a gente possa tolerar essas coisas, but Father, just to think about you mas, Senhor, para que nós possamos pensar em Ti, and Senhor. Jesus our Savior. No nosso Senhor Jesus e nosso Salvador. To be obedient, Para que nós possamos ser obedientes, whatever the consequences may be. não importando quais sejam as consequências. Father, as we begin to pack up, Senhor, ao começarmos a arrumar nossas malas, go on our various journeys home, para voltarmos para a nossa casa, nossa jornada, may you continue to be with us que você possa continuar conosco and we with you. e nós contigo. Father, it's so easy to lose these truths Senhor, é tão fácil perder essas verdades by foolish joking por tolices, brincadeiras de tolices and vain words. e palavras vãs. May none of us fall into that sin. Senhor, que nós não podemos cair nesse pecado, Senhor. And we ask for a blessing in Jesus' name. Pedimos pela sua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amen. Amém.